Começa agora a transmissão ao vivo da sessão especial que vai tratar das reivindicações dos taxistas auxiliares. Acompanhem com a gente. Alô? O nosso atraso é apenas um problema técnico aqui do cerimonial, para trazer aqui a lista de pessoas que comporão a mesa conosco. Nós já temos aqui diversos convidados, temos aqui as centrais sindicais, a CUT com seu presidente, Cedro, a CTB também já está aqui presente, Central dos Trabalhadores do Brasil. Temos aqui a presença importante da ATAS, não é ATAS? Daqui a pouco eu vou chamar aqui para a mesa uma pessoa que vai dizer o que é a ATAS. Certo? Ok. Eu só vou acrescentar aqui. Eu só vou... Aí, ok. Beleza. Podemos começar então? Eu quero, antes de mais nada, parabenizar os taxistas que estão aqui hoje, que já estão de muito tempo decididos a mudar uma situação, uma relação de trabalho que é por demais desigual e que precisa urgentemente de uma solução para garantir direitos a uma categoria importante de trabalhadores. Os taxistas auxiliares, e eu gostaria de chamá-los apenas de taxistas, porque, na verdade, é quem movimenta o serviço de táxi na cidade, mas os taxistas auxiliares têm se constituído numa categoria importante na cidade, prestam um serviço importante aqui para toda a sociedade, mas, no entanto, tem sido, ao longo do tempo, uma categoria de trabalhadores que só tem deveres, não tem direitos. E isso não se pode tolerar. Isso exige uma atitude, em primeiro lugar, firme da categoria, de se rebelar contra essa situação, mas exige também uma atitude de responsabilidade do poder público, sobretudo do poder público municipal. Eu fui solicitado aqui pelos companheiros da ATAS, e vamos chamá-los aqui, representantes da ATAS, para vir à mesa, através também do Sindicato dos Bancários, seu presidente Augusto Vasconcelos, que deve passar por aqui em algum momento, e de outras lideranças também, para convocar aqui essa sessão especial, na verdade é uma sessão especial da Câmara de Vereadores, para debater aqui a situação, as condições de trabalho dos taxistas auxiliares, e tirar daqui sugestões, propostas, para ser levada ao prefeito, mas não somente ao prefeito. Essa luta também tem que envolver outras instituições, tem que envolver o Ministério Público. O Ministério Público tem que tomar paternidade também dessa situação. As sugestões aqui também terão que ser levadas necessariamente ao Ministério do Trabalho, à Superintendência do Trabalho, que inclusive, por solicitação na época, algum tempo atrás, da AMT, que é a Associação Metropolitana de Taxistas, realizou uma reunião importante algum tempo atrás, mas daquela reunião pouco se adiantou, tanto que a situação só piorou nesses últimos tempos. Então nós estamos aqui com o nosso mandato de vereador, respondendo a essa solicitação que foi feita pela ATAS e por esses companheiros que eu aqui me referi, mas não somente eu, nós temos aqui na Câmara um conjunto de vereadores, né, que tem compromisso, né, com os taxistas e que vão colaborar nesse sentido. Alguns não estão aqui porque estão em outras tarefas, outros passarão por aqui, mas nós já temos aqui a participação também do vereador Suíca, que é trabalhador, presidente de sindicato, Sindicato de Trabalhadores em Limpeza. Hoje, até ainda há pouco, estava envolvido num problema sério na sua categoria, um acidente sério que aconteceu ali na Rota do Abacaxi, né, do qual veio a falecer um companheiro
Gari, trabalhador de limpeza, num acidente de carro. Ele estava lá até ainda há pouco, mas já tinha se comprometido a estar aqui conosco, já está aqui presente e vai nos ajudar aqui também. Então, com isso, eu gostaria de iniciar aqui a nossa sessão especial, compondo aqui a mesa. Em primeiro lugar, convidar o deputado federal Davidson Magalhães, deputado federal da Bahia. Foi presidente da Bahia Gás no governo Jacques Wagner, tem ajudado e colaborado, interagido com a categoria dos taxistas também. Ele, como presidente da Bahia Gás, cumpriu um papel importante aqui para expandir o serviço de gás para os automóveis no estado da Bahia. Essa questão da regulamentação da profissão de taxista é uma questão federal, existe uma lei federal regulamentando. Ele vai falar aqui sobre isso, o que tem de lacuna e o que o município pode avançar em relação a essa lei. Vamos convidar aqui também para compor a mesa o nosso vereador Suíca, que é o vereador líder da oposição na Câmara, vereador do PT. Vamos convidar aqui também as centrais sindicais. Convidar aqui o nosso companheiro Cedro Silva, presidente da CUT, e Ailton Araújo, diretor da CTB, Central dos Trabalhadores do Brasil. E vamos convidar também uma representação aqui dos taxistas e que nos ajudaram aqui a organizar. Na verdade, foi quem organizou essa sessão especial, organizou uma passeata com a cobertura da imprensa, praticamente todas as televisões cobriram essa carreata, né? Vamos dizer assim, não é passeata, essa carreata, o taxeata, né? Se a gente pode chamar assim, certo? Que mexeu aí com a cidade, taxeata. Vamos inventar esse termo e fazer outras taxeatas na cidade, até resolver o problema, certo? Então, meu amigo Jairo Conceição, presidente da ATAS. Meu amigo também Gilberto Oliveira, presidente da Coastax. E essa mesa tem muitos homens, merecia ter mais mulheres. Estou vendo algumas mulheres aqui no plenário. Dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. Salva de palmas aí para as mulheres. E vou convidar aqui uma representante das mulheres, que é da família taxista também, filha de taxista, que nos ajudou a organizar aqui essa sessão especial, a companheira Marleide Nogueira. E gostaríamos ainda aqui também de chamar o presidente da MT, o nosso companheiro Valdeilson Miguel. E convidar aqui para nos ajudar também um representante também das empresas de locação de táxis na cidade de Salvador, né, que vai colaborar com a gente. Cadê o nome dele? Nosso companheiro Nelsinho, conhecido como Nelsinho, que é o cerimonial. Nelsinho da Nossa Senhora da Conceição. Nelsinho, vem aqui ajudar a gente e convidar também um representante aqui da Getax, nosso companheiro Genival Melo, que está aqui também, participar aqui conosco, para ouvir aqui os nossos pleitos e levar lá para a Getax. Salva de palmas aí por dois companheiros. Não, que é isso? Ali onde está aquele menino sentado ali. Vamos então retomar aqui o nosso trabalho. Nós vamos conduzir da seguinte forma. O nosso companheiro Jairo vai fazer um diagnóstico das condições de trabalho dos taxistas auxiliares. O Jairo é o presidente da ATAS. Ele vai falar sobre o que é ser
taxista auxiliar em Salvador. E vai também sugerir medidas, propostas, iniciativas, né, para garantir o mínimo de regulamentação no trabalho do taxista auxiliar, garantir direitos, né, do taxista auxiliar em Salvador. Após o Jário falar, nós vamos então conceder a palavra aos demais membros da mesa, que vão fazer aí então o quê? Comentários acerca da intervenção do Jário, vão também fazer sugestões, certo? E nós temos aqui até as 12 horas, 12h10 mais ou menos, para a gente ir com a nossa sessão. Após os comentários, também na mesa, quem não quiser fazer nenhum comentário, não há necessidade, também não é obrigatório fazer o comentário, mas nós achamos importante que o deputado fale sobre a situação da lei, o vereador Suíca, as centrais sindicais, certo? Mas se alguém da mesa não quiser se expressar, não há problema nenhum sobre isso, certo? E ao final desses comentários acerca dessa situação, nós vamos então administrar o tempo para ver se sobra um tempinho para abrir a palavra também para o plenário, que eventualmente algum taxista queira fazer algum comentário, fazer alguma sugestão, tá ok? Podemos fazer assim? Então nós vamos então, o tempo do nosso amigo Jário será em torno aí de 10 minutos, né, e os demais falarão em torno de 5 minutos, tá ok? Podemos fazer assim então? Então, vamos começar aqui a nossa sessão especial. Eu gostaria de chamar para assumir ali a tribuna o nosso companheiro Jário, que é presidente da Associação de Taxistas, ATAS, Taxistas Auxiliares de Salvador. Bom dia aos senhores que compõem a mesa. Bom dia aos senhores do plenário. Primeiramente, eu gostaria de começar informando aos taxistas, permissionários e auxiliares que hoje é um dia especial. Hoje é um dia muito importante para nós taxistas, principalmente para nós taxistas auxiliares. Hoje é o dia que a ATAS dá início às suas ações de reivindicações de melhoria para a categoria. Depois dessa, virá várias manifestações, até que todos os nossos problemas sejam solucionados, porque nós não aguentamos mais ficar com essas agruras, com esse sofrimento, nós não aguentamos mais. A ATAS é uma entidade que foi criada por todos os taxistas auxiliares de Salvador. A ATAS ela é de todos. Através de debates, chegamos à conclusão que deveríamos criar uma entidade que nos defendesse, que defendesse todos os interesses dos taxistas auxiliares de Salvador. Nós temos aqui várias pautas de reivindicações, mas vou começar pela primeira, que é a que mais nos deixa aflitos, que é a regulamentação das diárias. Hoje, do jeito que está, é um absurdo um taxista pagar R$700, R$800 de diárias para trabalhar, sendo que as condições não permitem. Um taxista, ele já sai, o que paga R$800, R$700, ele já sai de casa tendo a obrigação de fazer R$100 por dia. Ele já tem essa obrigação de fazer R$100. Mas os empresários, os permissionários, eles não pensam que dentro dessa carga horária de trabalho pode acontecer alguma divergência. E essa diária acessível submete os taxistas a carga horária excessiva, a transportar excesso de passageiros nos seus veículos, e outras coisas mais, e dificulta o dia a dia do taxista, a levar o pão de cada dia para a sua residência, para os seus familiares. Nós acreditamos que essa diária ela tem que ser regulamentada, ela tem que estar num patamar que seja benéfico para o taxista auxiliar e para o empresário, mas tem que ser mais benéfico para o taxista auxiliar, porque nós somos a força que movimenta esse sistema de táxi em Salvador. A segunda pauta de reivindicações nossas, que são várias, eu estou colocando aqui as principais,
é o reconhecimento da classe dos taxistas auxiliar pelo sindicato. Porque a ATAS ela foi criada devido a isso aí. Ela foi criada pelo fato de não termos uma entidade de classe que nos reconhecesse, de não termos uma entidade que corresse atrás dos prejuízos da categoria. Então, por isso, devido a isso, que nós resolvemos criar a nossa associação, a ATAS, Associação dos Taxistas Auxiliares de Salvador. A próxima pauta é fiscalização e combate ao transporte clandestino de Salvador. Que, do jeito que está, não dá para a gente trabalhar. Fica impossível de nós trabalharmos com muitos clandestinos, com a exceção dos transportes clandestinos. Digamos que, assim, quem roda na rodoviária sabe que eu estou falando, quem roda no aeroporto, nos grandes eventos, carnaval, enfim, nos grandes pontos onde tem maior índice de passageiro, lá está o transporte clandestino. Já fizemos várias reuniões, diversas reivindicações de poder público, e nada foi resolvido. Só manda que a gente fique no aguardo, e já cansamos de ficar no aguardo. Pronto. No início, eu acho que são muitas pautas. Eu gostaria de nós debatermos essas três, que são as três principais pautas de reivindicação nossa, que é a regulamentação das diárias, combate ao transporte clandestino e o reconhecimento da classe pelo sindicato. Muito obrigado, Jairo. Por falar nisso, o representante do sindicato está aqui, um dos representantes, nosso companheiro Antônio. Antônio, só conhece como Camisa, né? Está aí, né? Daqui a pouco vou lhe convidar, já se sinta na mesa, mas vou lhe convidar para a mesa, certo? Porque o nosso deputado federal desse tem um compromisso no extremo sul da Bahia, vai falar daqui a pouco, vai ter que se retirar, aí tem um problema de vaga aqui na mesa, certo? Que inclusive não foi por culpa do cerimonial que não tinha mais uma cadeira, não, foi culpa nossa aqui, tá ok? Então feito aqui esse reparo. Nós estivemos ontem também, eu, Gilberto, Carlos, né, que está aqui também, da ATAS, Jairo, na Rádio Nova Salvador, e lá nós elencamos também uma série de outros itens, além desses três principais. E um que nós achamos assim fundamental e que deve ser levado para o prefeito é o seguinte, novos editais de alvará na cidade de Salvador, porque está com esse número de 7 mil já de muito tempo. E aí tem duas coisas. Primeiro, se tem táxi clandestino, são por diversas razões, inclusive porque o número de táxis é pequeno, não está servindo a demanda, porque se não fosse assim, não ia ter táxi clandestino, o cara não ia botar um táxi para não ganhar dinheiro. Está botando táxi porque está dando dinheiro. Não tenho nada contra os mototaxistas, nós vamos regulamentar a profissão de mototaxista, o vereador Suí, que é autor de um projeto aqui, o prefeito também tem que fazer isso, mas também a proliferação de mototaxista é também por conta de uma demanda que existe na nossa cidade. Agora, uma outra questão, que aí é para a gente debater junto ao poder público, e ver até com o próprio Ministério Público também, é que nesses novos editais, né, que tenha condições diferenciadas para os atuais taxistas auxiliares concorrer aos editais, né? E que a seleção seja acompanhada pelas entidades e seja acompanhada pelo Ministério Público, porque no passado a gente já viu também que há margem de manipulação na hora dos editais. Então, para evitar isso, regras transparentes, essa questão do edital é também importante. Mas, durante a falação aqui, outras sugestões vão ser faladas e nós vamos incorporar aqui ao nosso debate. Quero agradecer a Jairo aí pela sua intervenção. Vou passar a palavra aqui ao nosso vereador Suíca, que é o líder da oposição e é também um parceiro aí de primeira linha nessa nossa batalha. Vereador, Vossa Excelência, a palavra por 5 minutos. Bom, vamos aplaudir aí o vereador. Vou tentar utilizar esses 5 minutos, mas o senhor sabe que no plenário aqui dessa casa, a disputa por 5 minutos, ela viu, presidente?
ela é muito dura. A gente geralmente chega aqui 10 horas da manhã para botar nosso nome no pinga-fogo, para falar 5 minutos, mesmo assim, não dá. Mas, enfim, eu quero iniciar a minha fala agradecendo ao Everaldo e dizer que é um parceiro de primeira mão aí. Nós temos dividido várias tarefas, e uma das tarefas é a de mototaxistas. Com a gente não tem conflito. Hoje eu sou vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Esse projeto que já estava lá há 2 anos, já saiu, já foi designado um relator ao nosso pedido. Então, a importância da gente estar em um espaço como a Comissão de Constituição e Justiça vai favorecer também uma outra categoria que vem sofrendo preconceitos, ameaças, perseguições, né, de diversas formas. E os mototaxistas, em algumas cidades como Camaçari, Feira de Santana, em outras capitais como Fortaleza, já são regulamentados. Então, aqui em Salvador, se fala muito de mobilidade urbana, se fala muito em transporte rápido, né, se fala muito em circulação de divisas, de dinheiro em determinado local. Não podemos deixar que uma categoria como mototaxista fique sem regulamentação. Aí vai cair naquela coisa, o cidadão não quer roubar, ele não quer matar, ele quer trabalhar, então ele vai fazer de qualquer forma, né? Então é melhor que a gente regulamente, a gente priorize esse processo para que o trabalhador possa trabalhar de forma segura, e aí então a gente conseguir separar o joio do trigo. Mas também quero dizer que eu estou muito triste, e aqui quero dividir essa tristeza com esse companheiro Rasta aqui, que também hoje é taxista, mas que também já foi gari, já foi companheiro nosso da Limpurbe. Fomos demitidos em 1997 por então prefeito Embaçaí, porque eles todos hoje dizem que são o pai da moralidade, que vai resolver o problema do Brasil, mas Embaçaí, ao chegar aqui em Salvador, demitiu quase 5 mil pais de família, certo? Com uma faixa, e não foi nem com um aviso, foi por uma faixa. Quando nós chegamos na nossa empresa para trabalhar, tinha uma faixa, não precisamos mais dos seus empregos, dos seus serviços. Então, e hoje, uma fatalidade, né, um acidente de trânsito, uma carreta estava de forma irregular estacionada, e uma equipe de limpeza especial, né, foi desviar de um motoqueiro, e o caminhão, a carreta, o fundo da carreta, acabou arrancando toda a carroceria e vitimando um trabalhador de imediato, e outro, a gente está assim, acha que, pedir a Deus que ele sobreviva, mas a situação, toda hora eu recebo informação que não está fácil. Então, é muito triste. Então, nós trabalhadores, e eu, Everaldo, Cedro, tantos outros companheiros que estão aqui na mesa, somos trabalhadores, somos vereadores, mas somos trabalhadores, saímos todo dia 5, 6 horas da manhã, e temos que representar os trabalhadores. Essa é a nossa função aqui. E aí o cara sai para trabalhar à noite, quer voltar para casa de manhã, e a família recebe uma notícia triste dessa. E esse tinha 1 ano, e o que está, se Deus salvar a vida dele, tem 18 anos de empresa. E o que nós queremos, na verdade, não é acabar com o permissionário. Na verdade, não queremos acabar com as empresas de táxi. Nós não queremos acabar com nada. Nós também queremos ter a nossa oportunidade. Na verdade, os taxistas auxiliares, ao fazer essa sessão aqui, não está de forma nenhuma dizendo que tem que tomar dos permissionários e entregar a eles. Não é verdade. O que os auxiliares estão dizendo é também que quer ser permissionário. E esse problema aqui é da prefeitura. Esse problema é do legislativo, esse problema é do prefeito e de todos que já passaram. Que tem que abrir oportunidade, na verdade, para que... E que tem que abrir oportunidade, como o Everaldo falou, para que as pessoas não sejam clandestinos, para que as pessoas não fiquem o tempo todo sendo taxista auxiliar.
Para que não é isso, a gente precisa abrir critérios. Tantos táxis que nós pegamos aqui, pegamos corridas, e o cidadão diz, pô, será que não vai abrir mais editais? Será que não vai abrir mais concessão de placas? Nós queremos, não aguentamos mais. Mas em nenhum momento, nenhum taxista auxiliar disse, olha, tem que tomar as placas para entregar a gente. Não é isso. Nós queremos regulamentar. Lógico que Jairo aqui falou, é isso. Regulamentação, né? Não dá para o cidadão dormir, ficar ali na rodoviária, dormindo 2, 3 dias, né? Não só vai ver a família depois de 4, 5 dias, porque ele precisa levar o pão de cada dia para casa, não é verdade? Então é isso que nós temos que buscar. Então é por isso, Everaldo, que nós dividimos essas tarefas, que não é uma tarefa fácil. A gente não vai sair daqui com a solução, com o resultado esperado pelos mototaxistas há mais de 20 anos. Nós não vamos sair daqui hoje com esse resultado, mas eu estava dizendo ali a Jário e a tantos outros companheiros, nós estamos começando com uma construção, e nós fazemos a construção e aprendemos na CUT, né, e Everaldo me viu um menino lá, no movimento sindical, ele não gosta que eu diga isso não, aprendemos lá que é na luta que a gente resolve os nossos problemas. Esse país, ele não é essa democracia tão bacana que é hoje, porque apareceu alguém outro dia e disse, vai ser dessa forma, a forma foi lutando. É dessa forma que nós queremos construir. E eu acho que esse é um grande primeiro passo que nós estamos dando, companheiro Everaldo. É importante dizer, e Jairo tem razão, isso aqui é histórico. Já tivemos outras sessões aqui, e Gilberto, esse guerreiro aqui, sabe? E aí não deu tanta gente como está dando hoje. Isso que é importante. O que nós estamos buscando aqui é a unificação de uma categoria importante, que já foi representado e já foi respeitado quando tinha um sindicato forte que estava unido em torno do sindicato, né? Por conta das lutas, por conta das desavenças judiciais, a categoria deixa de acreditar naquela sua ferramenta tão importante que é o sindicato que nós conhecemos. Então, esse é o primeiro fato. O que é que a gente vai resolver? É a unificação, é a unidade da categoria, seja ela com a ATAS, como é o nome daquela outra associação a MT, é a unificação da categoria para que a cidade de Salvador possa ter um bom serviço de taxistas e os trabalhadores satisfeitos. Muito obrigado. Muito obrigado ao nosso vereador Suíca pela sua intervenção, e vamos contar com ele e com outros vereadores aqui também para tratar dessa questão. No final a gente vê aqui as sugestões de ação também dos vereadores, para que a sessão especial não seja apenas um fim em si mesmo e depois não resolva nada. A gente quer, a partir dessa sessão especial, buscar a solução do problema. Nós vamos pedir agora ao deputado federal, Davidson Magalhães, deputado federal do PCdoB, para usar da tribuna e, inclusive, fazer algum comentário sobre a regulamentação da profissão da lei federal, foi sancionada pela presidente Dilma. O que a gente pode fazer sobre isso? Com a palavra, então, deputado federal Davidson Magalhães. Bom dia a todas e a todos. Inicialmente, parabenizar o vereador Everaldo Augusto pela resolução que pediu à mesa a solicitação da realização dessa sessão, ao vereador Suíca, sua participação importante nesse evento, o Ailton da CTB, o Cedro, presidente da CUT. Nós estamos aí numa luta nacional, tanto a CTB quanto a CUT, e quero aproveitar essa oportunidade que tem trabalhadores e trabalhadores para chamar a atenção do momento grave que o país está vivendo e a tentativa hoje de segmentos fortíssimos desse país, liderados pelo PSDB, de tentar acabar a nossa Petrobras. Nós somos a favor da punição dos corruptos. Aqueles que meteram a mão no dinheiro público devem ir para a cadeia. Nossa tradição de luta, de todos que estão aqui nessa mesa, não tem nenhuma conivência com a corrupção, mas acabar com a Petrobras, acabar com a empresa que é responsável por 10% do PIB brasileiro e 15% dos investimentos desse país. É parar o país. Aliás, nós já estamos vendo grande parte das nossas
os nossos trabalhadores e trabalhadoras perdendo os empregos, com as obras sendo paralisadas. Portanto, é bom que a gente alerte os trabalhadores e trabalhadoras aqui presentes para não irem nesse conto da sereia, porque em todos os países do mundo, quando se tem crise e corrupção, se combate o corrupto, não se acaba com a empresa. E por isso é importante que nós tenhamos uma atitude muito clara de defesa dessa companhia, que não significa defender mal feito nenhum. Parabenizar também o presidente Gilberto, aqui da COSTAX, Jairo, presidente da Associação dos Taxistas Auxiliares de Salvador e da região metropolitana, e também saudar Erval e Marleide, que participaram dessa mobilização. Quero dizer a vocês da importância que tem essa mobilização. E na pessoa de Marleide também parabenizar todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. E, aliás, na Câmara Federal nós aprovamos essa semana uma lei importante que torna crime hediondo aqueles que assassinam mulheres, aqueles que violentam mulheres, aqueles que fazem da mulher não uma pessoa parceira, mas que submetem e subjugam a mulher. Portanto, nós aprovamos essa semana na Câmara Federal para que seja um crime hediondo, para que a violência contra a mulher seja uma página virada da nossa história, e a emancipação da mulher é fundamental para a nossa sociedade. E, aliás, hoje, se a turma não estudar, viu, as mulheres hoje, segundo o IPEA, já estão no nível de qualificação maior do que os homens. Portanto, isso é muito importante para a nossa sociedade. A Genival, supervisor da COTAI, nosso amigo Valdeilson, da Associação Metropolitana dos Taxistas. Acho que não esqueci ninguém. Companheiros, assim que fui convidado para essa audiência, fui ver qual era a legislação, porque nós temos aqui vários problemas. O primeiro deles é o seguinte: existe a regulamentação da categoria. Aí eu trouxe aqui para vocês, em 2011, a Lei 12.468, de 26 de agosto, ela já estabelece a regulamentação da profissão. Ela diz o seguinte: fica reconhecida em todo o território nacional a profissão de taxistas, observados a seguinte lei. Aí fica reconhecido, no segundo artigo dessa lei, ela diz: é a atividade privativa dos profissionais taxistas a utilização de veículo automotor próprio, e aqui, ou de terceiros, que é o caso exatamente dos auxiliares que estão aqui, que a ATAS tem se mobilizado. Então, para o transporte público individual remunerado de passageiro, cuja capacidade será no máximo de 7 passageiros. Portanto, do ponto de vista da regulamentação, temos, no que diz respeito à profissão, do ponto de vista federal, ela está regulamentada. O que é que aconteceu? No artigo 4º, a presidente vetou o artigo 4º. E o que é que falava o artigo 4º? Ele fazia uma especificação do que são os profissionais taxistas. Aí lá ele falava o seguinte, no artigo 4º, que foi vetado, ele dizia o seguinte: os profissionais taxistas são classificados da seguinte forma: autônomo, motorista que detém autorização emitida pelo órgão competente para prestar por conta própria serviço de transporte coletivo. Segundo, o empregado, motorista que trabalha com subordinação em veículo de propriedade de empresa autorizada pelo governo. E o terceiro, auxiliar de condutor autônomo, motorista que possui certificação para exercer a atividade em consonância com as disposições estabelecidas na lei tal. Essa classificação foi vetada, não porque a presidente não fosse de acordo, mas porque feria a competência do município. Portanto, aqui, Everaldo e Suíca, tem uma tarefa já de vocês, do ponto de vista da legislação, avançar nessa classificação, porque o serviço público de táxi é de uma concessão municipal. Portanto, eu acho que essa sessão é importante, porque dessa sessão nós temos um avanço, porque é no âmbito do município
que é uma especificação da classificação da categoria dos taxistas. Portanto, essa é a primeira sugestão que eu faço, que isso seja transformado num projeto de lei, já que foi vetado no plano nacional, porque não cabia a presidente e a esfera federal interferir na autonomia do município. Portanto, eu acho que isso é uma questão importante para os companheiros da ATAS fazer essa classificação, que eu acho que é uma coisa, é um ganho, essa especificação do ponto de vista da profissão. O segundo aspecto é que mesmo na questão, na lei aprovada, estabelece que os direitos daqueles que exercem a função como auxiliar são os mesmos direitos garantidos pela Constituição Federal e pela CLT. Então, se já existe essa questão da CLT, aqui nós temos um problema e que nós todos temos que nos envolver, que é exatamente a fiscalização do Ministério do Trabalho. Então, por quê? Porque nós temos o taxista e temos os auxiliares de taxista. Claro que aí, aqueles que não agem de acordo com a legislação, existe um conflito de interesse, claro, porque de parceiro passa a ser explorador. Não estou generalizando, estou dizendo que aqueles que não agem de acordo com a legislação, porque a legislação, as leis do trabalho no Brasil, a CLT e a Constituição Federal, estabelece jornada de trabalho, as condições que são estabelecidas essa jornada de trabalho. Então, se não está cumprindo, nós temos, e aí eu sei qual é a fragilidade da categoria. A fragilidade da categoria é que ela é pulverizada, são várias relações de trabalho, e se a pessoa disser, não quero, então arranja o outro. Exatamente. A legislação do trabalho surgiu para fazer a proteção ao trabalhador. Por quê? Porque se nós tratarmos desiguais de maneira igual, a desigualdade continua. E a legislação do trabalho e a justiça do trabalho surgiu como a luta dos trabalhadores para fazer a defesa desse lado que é exatamente o mais fragilizado. Então, nesse caso, eu dou como sugestão aos vereadores e à associação da ATAS que nós marquemos uma audiência com o Ministério Público do Trabalho e com a Delegacia do Trabalho, para que a gente intensifique a fiscalização. Porque os 4 primeiros que forem multados, os 4 primeiros que forem autuados, serve de exemplo e nós precisamos fazer uma campanha, e aí eu me associo aos 2 vereadores, para a gente lançar uma campanha contra a exploração do trabalho dos auxiliares, explicando, entendeu? Eu me comprometo, junto com a ATAS e aos vereadores, nós fazermos uma cartilha para dizer o que já existe, mas é bom repetir. Quais são as jornadas de trabalho estabelecidas no Brasil, quais são as formas de contratação. Isso é fundamental para a gente fazer uma divulgação ampla na categoria, fazer uma propaganda ampla e, através do Ministério do Trabalho, nós fazermos essa fiscalização mais intensa. Portanto, companheiros, eu acho que nós temos uma tarefa, do ponto de vista federal, é a fiscalização do Ministério do Trabalho, é a fiscalização da Procuradoria-Geral do Trabalho. E do ponto de vista municipal, é avançar, tanto do ponto de vista dessa legislação, que os vereadores vão ficar, com certeza, com esse desafio e com essa responsabilidade, que é uma questão importante para vocês. E tem um outro aspecto, para concluir, que todos nós conhecemos. Eu já fui vereador 2 mandatos da minha cidade, Itabuna, também fui secretário de Indústria e Comércio, e eu sei do que significa a questão dos alvarás. Precisa ter uma política democrática, transparente para o alvará de táxi. Entendeu? Vira e volta, nós temos denúncias de tráfico de influência, denúncia de corrupção na questão dos alvarás, que é um grande instrumento, é uma concessão pública que termina sendo privatizado, termina garantindo o interesse de poucos. Portanto, aí também é uma tarefa dos vereadores, essa política de democratização e de transparência dos alvarás. Então, eu quero agradecer, estou engajado na luta, a ATAS pode procurar
para que a gente faça esse alvará, essa cartilha, e que a gente também procure o Ministério do Trabalho. Peço desculpa a vocês, porque como é o Dia Internacional da Mulher, a secretária Olívia Santana vai estar na minha cidade, Itabuna, agora à tarde, para a posse do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. E eu tenho que pegar um avião correndo para ir para lá. Vim aqui, fiz questão de vir aqui, e estou engajado na luta com vocês. Muito obrigado. Muito bem, salva de palmas aí para o deputado Davidson Magalhães, que colaborou muito aqui. Essas sugestões aqui são muito boas. Nós vamos querer contar com o trabalho aí do deputado, da sua equipe, Jurandir, que está aqui também, do seu gabinete. Essa audiência com o Ministério Público do Trabalho. E o Ministério do Trabalho é coisa importante, viu, Jairo? Para a gente trabalhar Ministério Público do Trabalho e também o Ministério do Trabalho. O vereador Suíca aqui achou também muito bom essa ideia da gente avançar do ponto de vista da classificação da categoria, né, para dar visibilidade, rosto, identidade ao taxista auxiliar e ali estabelecer também direitos do taxista auxiliar e avançar nessa questão aí também das diárias, enfim, de todo esse conjunto de atividades. Então, as sugestões feitas estão sendo anotadas e no final nós vamos fazer aqui uma recapitulação, tá ok? Nós vamos então pedir às centrais sindicais agora que falem e após as centrais sindicais, quem desejar da mesa fazer algum comentário, a palavra estará aberta. Se não houver ninguém da mesa querendo fazer comentário, a gente passa para o plenário também, tá ok? Mas se houver, a gente vai dando aqui vazão. Inclusive, eu gostaria até de saber se tem alguém do plenário querendo falar, que é para a gente já tomar nota aqui, para a gente ir argumentando aqui. Levante o braço só, por favor. Não, para aí, só um minuto. Tá. Tem Carlos 1 e Carlos 2. Paulo, quem é Paulo? Paulo ali. Paulo. Adenilton. E ali? Douglas. Joseval. Denilson, tá ok. Bom, tem um número bom aqui de pessoas, então a gente vai agora, ser agora rigoroso aqui no tempo dos oradores da mesa. O Valdeilson já pediu ali também para falar, para a gente ouvir pelo menos, se não todos, pelo menos uma parte dos que estão no plenário e pediram para falar, tá ok? Então a gente vai ser um tanto rigoroso no tempo, 5 minutos, eu vou... deixa eu ver se ainda tem aqui o botãozinho, tem aqui, Chico? Tem um botãozinho aqui que a gente vai avisar, tá ok? Vamos lá, Cedro, presidente aí da CUT Bahia, vai falar e depois Ailton, e aí já tem Valdeilson e Gilberto. Eu gostaria de chamar aqui para a mesa, Cedro, você me desculpa aí um pouquinho, o nosso companheiro Camisa, Antônio aqui representa o sindicato, é importante aqui o sindicato, sei que a turma tem muitas críticas em relação ao passado, mas a gente espera que no futuro o sindicato seja um aliado aí dessa batalha. Antônio, vamos sentar ali para a gente contar aqui com sua participação aqui na mesa também. Com a palavra, nosso companheiro Cedro, presidente da CUT Bahia, por 5 minutos. Obrigado, Everaldo. Agradeço em nome da Associação dos Taxistas de Salvador a oportunidade dessa categoria importantíssima para a nossa economia, vir até a Casa do Povo do município, colocar os seus problemas, as suas questões. Queria aí eu saldo Everaldo, saldo o vereador Suíca, vereador também dessa casa, que defende os interesses dos trabalhadores, a categoria do Sindilimp, pessoal da nossa limpeza, e aí apresentar também a nossa solidariedade pelo trabalhador que hoje perdeu a vida. Isso é muito lamentável. E dizer, Suíca, que a gente tem que fazer alguma coisa, porque eu sei que tem morrido
4 trabalhadores da limpeza por ano estão varrendo a rua e vem um carro de lá, passa por cima, atropela e mata. E no último dia 26 de janeiro, a gente teve que enterrar um companheiro que foi vítima de um acidente assim. Mas aí, saudando Everaldo, saúdo Suíca, saúdo Jairo, presidente, e sintam-se todos saudados aí na mesa. Quero saudar os trabalhadores, as trabalhadoras, e dizer da importância que foi vocês irem até a central e se organizarem. Eu me lembro que eu disse que aquela casa ali é de vocês, que eu estava muito interessado em construir essa política com vocês, porque nós moramos nessa cidade e a gente não vai aceitar que o turista que vem de fora, ele sempre é bem tratado, mas aquele que transporta o turista, que transporta a população, transporta o homem, transporta a mulher, o menino, o jovem, o estudante, transporta quem passa mal e tem que levar às pressas para o hospital, essas pessoas, esses trabalhadores, estejam hoje à mercê de uma política de valorização do salário, das condições de saúde, das condições de segurança, das condições de trabalho. É esse o motivo desse debate aqui. E, como o Suíca disse, se não vai ter solução para os problemas hoje, mas isso aqui é um início para a associação continuar lutando por seus direitos, como é assim na vida e em todos os ambientes da nossa sociedade. Só vai se tiver organização, persistência de continuar lutando e lutar para conquistar melhores dias e melhores condições para essa categoria. E aí nós sabemos de alguns problemas que vocês enfrentam na rua, como, por exemplo, não tem banheiro no ponto do táxi, não existe um banheiro. E aí? Vai fazer na rua, igual a animal? Né? Não dá. Então eu acho que a gestão municipal, ela acaba sendo responsável por tudo isso, porque está faltando esse olhar mais criterioso para todos, não só para essa categoria, mas para muitas categorias da nossa cidade. Então, meus companheiros, além dessas questões, a gente acha uma excrescência ter que o poder municipal ficar distribuindo permissões para as pessoas ficarem alugando seus carros, né, e explorando aquele trabalhador que tem que depositar na mão do permissionário R$800. Aí, vocês, a gente sabe que arcam com o custo do combustível, o custo da alimentação, da manutenção do carro, dos impostos que tem que pagar, senão não roda. E ainda tem a seguinte questão: eles botam para quebrar em cima de vocês. Se não quiserem, sai, a gente bota para fora e procura outro. Então os vereadores estão aqui, a gente tem que denunciar, quem for falar aqui, tem que falar mesmo dos problemas da categoria, para Everaldo e Suíca ficarem sabendo o que é que está acontecendo e propor mudanças, propor a lei, propor a classificação, como foi dito aqui. Então, além do mais, já deu meus 5 minutos, minha gente? Está demorando para caramba, estou doido para acabar e não toca essa sirene. E aí é o seguinte, a gente sabe que tudo isso acontece. Agora, a gente tem que continuar organizado, a gente tem que ser persistente, continuar lutando, e a Central Única dos Trabalhadores continuará sempre à disposição de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Cedro, presidente aí da CUT Bahia. Vamos pedir aqui a outra central sindical presente, a CTB, que é a Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, para fazer uso da palavra através do seu diretor, Ailton Araújo. Bom dia a todos, bom dia à mesa, na pessoa do presidente, o vereador Everaldo Augusto. Eu gostaria de começar a minha fala exatamente comentando, né, o presidente da ATAS, o coordenador da ATAS, que na sua fala ele traz os 3 elementos principais, né, para essa mesa. E aí, Everaldo, eu queria entender uma coisa. Primeiro, a gente tem que combater e tem que utilizar o Ministério Público para combater as supostas irregularidades que geram exatamente essa exploração da mais-valia com essas pessoas que trabalham como auxiliares taxistas. Por que que eu quero tocar nesse elemento?
A gente percebe que o alvará deveria ser dado, deveria ter um alvará para cada um, né, pessoa que tem um táxi, que conseguiu o alvará. Mas a gente sabe que em Salvador não é assim. O cara pode ter um alvará, mas ele tem 3, 4, 5 em nome de pessoas diferentes da família. Exploram, né, exatamente esses, né, auxiliares taxistas. E se a gente for fazer uma conta exata, pelo que ele falou aqui, o valor semanal dessas diárias, quer dizer que o cara tem o carro, tem a permissão, tem a concessão pública e cobra, na média, 4 salários mínimos por mês para que o auxiliar pague para ele. E trabalhar numa cidade igual Salvador, com o engarrafamento que tem, onde numa só viagem você pode estar perdendo amanhã ou à tarde, é realmente desigual. E eu queria trazer mais um elemento. Eu represento os trabalhadores, assim como a CUT também, e outras centrais sindicais, num GT, num grupo técnico dentro do Ministério do Trabalho. E o que é que eu quero dizer com isso? Como sempre, nós temos que estar combatendo quem menos tem direito, e são realmente as pessoas que têm mais acesso a crédito e a políticas públicas no Brasil. Por que que eu digo isso? No final do ano passado, foi aprovada uma portaria do Ministério do Trabalho, junto com o Banco de Desenvolvimento, aonde direciona para o Banco do Brasil verbas do FAT para o fortalecimento do transporte de táxi no Brasil. Será que vocês têm acesso a esse crédito? Não, né? Então, Cedro, eu acho que é mais uma luta. E tem acesso a esse crédito? Vocês têm acesso a esse crédito? Eu tenho que ser, enquanto representante de trabalhadores, eu acho que o taxista, que de uma certa forma, o taxista que está trabalhando para, antes de levar o sustento dele para casa, ter que tirar o sustento do dono do táxi, eu acho que a coisa está muito complicada. Está muito complicada, né? Está muito complicada. Eu coloco isso muito claramente, porque o papel de uma central sindical é defender os trabalhadores como um todo. E até que a gente tenha, de uma certa forma, né, alguma consciência ou a informação de que um taxista auxiliar, ele é auxiliar porque ele não tem um carro. Se ele não teve o carro é porque não teve acesso nem a políticas públicas para ter a concessão, ou alvará, ou o próprio carro, a própria placa de táxi. Esse é o meu pensamento. E eu acho, Cedro, que aí eu quero dizer aqui que é importante essa luta junta das centrais sindicais. Esses espaços, essa casa é do povo, essa casa não é dos vereadores, não é do prefeito, essa casa é do povo, e nós temos que apoiar a luta de vereadores, como é o caso de Everaldo, de Suíca e de tantos outros que fazem aqui a luta em defesa dos interesses dos trabalhadores. E quero dizer mais, cada mobilização e cada movimentação que vocês forem fazer na Rua de Salvador para exigir direito, democracia e acesso à igualdade de direitos, as centrais sindicais vão estar junto com vocês nas ruas. Isso eu quero deixar claro, é um recado da CTB. Nós estamos combatendo a PL 4330, que trata da questão da terceirização, que tem como relator o deputado da Bahia, né, o Sandro Mabel, é isso, Everaldo? Da Bahia, que está cada vez mais tentando e agora está voltando para esse plenário da Câmara de Deputados, que é desigual, porque diminuiu ali nessa última eleição o número de representatividades dos trabalhadores e, sim, aumentou a representatividade dos conservadores, que estão fazendo exatamente o que o deputado colocou com relação à Petrobras. Nós temos de combater e ir para as ruas, quando convocado pelas centrais sindicais, pelos movimentos sociais, que querem o bem e a igualdade na luta dos trabalhadores. Era isso. Muito obrigado, companheiro Ailton. Solicitar aqui da mesa, para fazer uso da palavra, 3 pessoas, o Valdeilson, o Gilberto e a Marleide. Nós vamos ouvir os 3 e depois a gente passa a palavra para as pessoas solicitadas do plenário, tá ok? Então nós vamos pedir aí, Valdeilson, que é presidente da MT, por favor, usar da tribuna. Seu tempo regulamentar, 5 minutos. Os representantes das centrais, no caso o presidente Cedro e o diretor Ailton,
eles estão organizando uma atividade no dia 13, uma atividade de defesa da Petrobras e toda essa temática nacional aí, e vão precisar se ausentar. A gente quer agradecer a presença deles aqui, com certeza são parceiros nossos nessa luta. Pedir Gilberto encostar mais para cá. Diga que nós estamos lá também participando, tá ok? É isso aí. Com a palavra, então, Valdeilson Miguel, presidente da AMT. Pessoal, alô. Pessoal, bom dia a todos. Eu quero saudar aqui o vereador Everaldo Augusto e Suíca, dizer que não é a primeira vez que a gente está presente aqui nesse plenário em defesa da categoria como um todo. Quero aproveitar a oportunidade e falar para vocês que, apesar de ser permissionário, eu sou presidente de uma associação que representa a classe como um todo. E vou citar aqui alguns exemplos para que vocês entendam. Esse mês a associação está fazendo 11 anos. 11 anos de muita luta e muita disposição e muitas vitórias que nós tivemos. Porque quando se fala em taxista, geralmente inclui o auxiliar. Sabemos da dificuldade do auxiliar, tanto aquele auxiliar que trabalha para a empresa, como aquele auxiliar que trabalha para o permissionário. Mas quando a associação vai buscar um reajuste de tarifa, por exemplo, como nós já conseguimos, é para todo mundo. Quando a associação vai buscar um convênio médico, um convênio com faculdade, um convênio com escola, não é só para o taxista permissionário, é para todos vocês que têm filho na faculdade, que estudam, que muitos taxistas estudam. Então, a gente tem um leque de benefícios. O rapaz aqui trouxe carro aberto, Alvará 5963. Então, a Associação Metropolitana dos Taxistas tem um leque de benefícios que não é só para permissionário. Hoje nós temos mais da metade dos associados que é de auxiliar e paga direitinho a associação. Nós temos um campeonato de futebol que, pelo 2º ano consecutivo, tem o patrocínio da Volkswagen do Brasil, que não é brincadeira, da Bahia Gás, do Desembahia, e mais da metade de quem joga, de quem participa, de quem leva a família lá para o campo, é de auxiliar. Nós temos vários aqui que eu conheço que jogam lá no nosso campeonato. Então, a Associação Metropolitana dos Taxistas também representa os auxiliares. E muitos de vocês conhecem a nossa luta. Muitos de vocês já participaram das nossas lutas. E conquistaram, porque toda vez que a gente faz uma carreata, com 50, com 100, com 150 carros na cidade de Salvador, a gente conquista algo. A última vez que nós conquistamos foi a database que vinha rolando aí há muito tempo. 15 dias depois que nós fizemos a carreata, o prefeito deu o reajuste e a data básica é em janeiro. Então, a Associação Metropolitana dos Taxistas também é representada pelos auxiliares. 4 anos atrás, a associação, junto com o vereador Everaldo Augusto, nós fomos na DRT, e Nelsinho foi convidado para estar lá representando os donos de empresas. E a juíza lá foi bem clara. Aí é o que Davidson falou aqui, é uma relação patrão-empregado, o carro é dele, ele aluga com quanto ele quer. A DRT não tem como... Pessoal, vamos deixar o nosso eu poderia vir aqui e encher linguiça para vocês. Mas ninguém quer linguiça não, Valdeilson. Pois é, então eu acho o seguinte, nós... Valdeilson,
Odeilson, os taxistas auxiliares,